Olá, eu sou Roseli Máximo, editora da Brasil Energia, e este é o programa As Lideranças Empresariais. Nessa série especial de entrevistas, dirigentes das principais associações dos setores de petróleo, gás natural e energia compartilham suas visões e prioridades para o desenvolvimento do setor energético brasileiro. Comigo estão Celso Chagas, editor do Energia Hoje, e Eugênio Meloni, jornalista da Brasil Energia especializado em energia. Convidado de hoje é Xisto Vieira, presidente da Abrajet, a Associação Brasileira das Geradoras Termoelétricas. Xisto é formado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio e mestre em Engenharia de Sistemas de Potência pelo Rensselaer Polytechnic Institute dos Estados Unidos. Com mais de 40 anos de setor elétrico, já trabalhou em empresas como Eletrobras, El Paso Brasil, MPX Energia, foi também diretor-geral do CEPEL, o Centro de Tecnologia da Eletrobras, e secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. Preside a Abrajet desde 2001. Doutor Xisto, obrigada pela participação. Eu vou fazer a primeira pergunta voltada para o LRCAP. Não tinha como ser diferente, né? A gente teve um leilão importante e que contratou quase 19 gigas de potência, a maior parte térmicas a gás e tal. Eu queria saber como o senhor avalia o processo e o que ele revelou sobre fragilidades, o que precisa melhorar, né, relacionado ao marco regulatório, especificamente dos leilões, nesse caso. Ok, primeiro é um prazer estar aqui, né, junto com a Brasil Energia. Com relação ao LRCAP 2026, primeiro explicar o porquê da demanda ser tão grande, porque, a rigor, esse leilão ele tem que ocorrer anualmente, né? Então, esse leilão, o último deles foi em 2021, nós tínhamos 5 anos de atraso, então, por isso que dava um montante maior. Na concepção da Brajet, esse montante foi baixo, né? Nossos estudos mostravam entre 24 gigawatts e 26 gigawatts de requisito, né? Nós estamos vendo que o ONS mais ou menos concorda com isso, que tá dizendo que faltou potência realmente, e esse leilão ele é extremamente importante, principalmente num sistema que avança em energias renováveis, né? Porque as energias renováveis têm grandes vantagens, vamos dizer assim, climáticas, mas elas trazem consigo alguns problemas para o sistema, como intermitências, como falta de respaldo para a estabilidade do sistema, segurança elétrica e energética do sistema. Então, é necessário esse leilão exatamente para complementar a expansão demasiada de energias renováveis, né? Então, foi um leilão que teve muitos protestos, muitas é, pessoas falando mal, geralmente pessoas que desconhecem a parte teórica do tema, né? E ficam assim até assustadas com esse montante, esquecendo que esse montante é mais ou menos 3.800 por ano, né? Que é o 3.800, 4.000 por ano é uma boa estimativa do requisito de um leilão desse tipo. É, Vários países em que estão agora analisando melhor a chamada transição energética, né? Botam mais ou menos isso, quer dizer, para cada 3 megawatts de geração de renováveis, você tem que colocar 1 megawatt de geração de respaldo, que é a térmica ou a hidrelétrica, principalmente com reservatório, né? Então, o resultado do leilão foi excelente. Nós tivemos todos os tipos de análises, por parte do Tribunal de Contas da União, por parte do Ministério Público, por parte de diversos órgãos que foram contrários ao leilão e, finalmente, venceu a técnica, né? E a prudência, porque o que está em jogo não é nada mais, nada menos do que a segurança eletroenergética do sistema interligado do Brasil. E nós fizemos um trabalho até baseado no que o ONS fez. O ONS mostrou
que se não tivéssemos o LRCAP, no período de 3 anos, nós chegávamos a um nível de risco no sistema de 90%. Ora, 90% é praticamente a certeza do déficit, né? Ou seja, a certeza da falta de energia. Então, realmente foi um sucesso. Eu acho que todas as entidades, vamos dizer assim, que se mostraram contrárias ao trabalho, desconhecem muito um dos pontos mais importantes que tem. Porque, veja bem, é o que eu sempre digo sobre o LRCAP. O pessoal todo que é contra o leilão, e vocês que são da imprensa especializada cansaram de ver isso, todo mundo diz o seguinte: esse leilão custou 500 bilhões. Então, veja bem, o que eu sempre digo é o seguinte: se alguém gastou 500 bilhões de reais e não teve nenhum benefício com isso, o cara tem que ser internado no manicômio, né? Então, é o seguinte, o pessoal não sabe calcular o benefício. Você tem que dizer qual é o benefício. Ah, sim, vamos ver qual é o benefício. O benefício é o seguinte: você tira as térmicas, não tem um leilão, você tira as térmicas. Bota lá a bateria, bota o que quiser. Vamos ver, estimar assim, tecnicamente, primeiro, qual o número de apagões que você ia ter em 15 anos? Apagões aqui eu estou chamando de, por exemplo, você deu um curto-circuito numa linha, caiu uma torre, e aí você vai derrubar o sistema todo, daqui a 6 horas você recompõe. Então, isso dá um número enorme. E qual é o número de racionamentos que você vai ter? Porque se você tiver problema com falta de água, você não tem quem possa suprir com confiabilidade e sem intermitência os reservatórios, né? A bateria, como a gente sabe, ela gera energia zero. Ela pega do sistema e descarrega. Então não adianta nada. Então, se você pegar isso tudo, nós fizemos o cálculo, né, com a nossa consultora Timos. Lembrando só que o pessoal da Timos é altamente especializado em estudos de confiabilidade, dá um retorno de 970 bilhões de reais, mais ou menos. Porque influindo, por exemplo, dois racionamentos no período de 15 anos, que é a coisa mais tranquila de ter, né? Você vê o seguinte: dois racionamentos afetam o PIB do país. Profundamente, os blackouts afetam o PIB do país. Então, o pessoal não sabe calcular o benefício. Mas a gente sabe, porque a gente sabe qual é o custo do déficit, qual é o custo da interrupção, etc., qual é probabilisticamente o número. E nós fizemos isso e apresentamos, né, para o Ministério naturalmente apresentou isso ao Tribunal de Contas, apresentou isso ao Ministério Público. Então, eu acho que foi esse leilão, ele acabou sendo vamos dizer assim, um aprendizado para todo mundo. Gente, eu posso aproveitar o gancho e fazer uma pergunta, doutor X? Claro, Doutor X, o claro. senhor falou que o ideal seria um leilão de reserva por ano. Essa afirmação do senhor já está inserida no contexto atual de maior incidência de eventos climáticos extremos? Eu pergunto isso ao senhor porque, né, a gente está vendo que isso está se tornando cada vez mais frequente e também existem movimentos que apontam muito mais para, como o senhor também disse, a questão do investimento em armazenamento de energia, ao invés de se pensar na geração termoelétrica. Queria saber do senhor, por que que o senhor acha que tem que ser de ano em ano, se isso já inclui esse novo cenário? E se o senhor achou que a contratação de 19 gigawatts foi modesta, quanto o senhor acharia que deveria ser? Tá? Deveria ser, pelos nossos estudos, primeiro eu vou responder a mais fácil, que é essa última. Deveria ser entre 24 e 26 gigawatts. 24 a 26, tá? Ele errou por 4 a 6 gigawatts. E, infelizmente, ele está fazendo Ele que eu estou dizendo é genérico. Ele é quem é o leiloeiro, vamos dizer assim. O leiloeiro está fazendo um equívoco de grandes proporções, que é achar que bateria cumpre esse papel. Não cumpre, tá certo? Não cumpre esse papel. Eu estou dizendo isso, pode escrever isso com todas as letras. Eu estou dizendo, nós não somos contra a bateria, nós somos a favor de bateria nas aplicações adequadas. Segurança eletroenergética não é
a praia da bateria. Não é, definitivamente não é. Agora, veja bem, você pegar, fazer agora um leilão de bateria e tentar complementar com esses 4 gigawatts que faltaram, isso vai ser brincadeira. Porque você, veja só, a primeira, para você chamar isso de LRCAP, primeiro critério que tem, está escrito, aliás, na resolução do leilão de bateria, o primeiro critério que tem em qualquer LRCAP é o seguinte: você tem que obedecer os critérios do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética. Qual é o critério? A probabilidade de perda de carga tem que ser menor do que 5% e a profundidade desse corte, se tiver, tem que ser menor que 5%. Então, vamos na parte mais fácil mesmo. Vamos ver a probabilidade de perda de carga de 5%. Isso tem que acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem sentido eu dar confiabilidade na ponta e deixar o sistema cair, né? Meio-dia. E repara que os blackouts todos geralmente acontecem entre 8 e 10 da manhã, quando o sistema está mais fragilizado. Então, nós temos que. A bateria tem 4 horas de descarga e eu tenho 24 horas no dia. Como é que eu vou fazer? A bateria já não atende o primeiro critério. Então, quer dizer, bateria é necessário? É necessário. E tem outras aplicações e com outros critérios. Não é, em hipótese alguma, LRCAP. LRCAP é uma carona para fazer um contrato de 15 anos. Isso aí vai custar caro. Vai ter um preço. Nós vamos ver esse preço, infelizmente, na operação do sistema. Eu vou trazer também, eu sei que o Melanie tem uma pergunta para fazer, mas eu queria aproveitar porque está dentro do gancho do que eu ia falar. Eu ia trazer para o senhor o estudo mesmo. No ano passado, o senhor falou desse estudo, o senhor fazia um cálculo, a Timos, né, fazia um cálculo de 23 gigas, e o senhor já está falando sobre isso, né? Como então o senhor agora acha que teremos de necessidade? Seriam só esses 4 a 5 gigawatts, porque tinham térmicas com contrato para vencer, né? Como é que o senhor calcula isso agora? Perfeito. Perfeito. Deixa eu responder só a ele Ah, antes sim, daqui. faltou uma Eu não respondi, resposta. depois eu volto aqui. Eu lhe perguntei também sobre a É, sua opinião de realização de certames de Anote. forma beleza. anual. Isso aí, Frente a esse cenário agora, né, que essa considera pergunta, eventos cada vez mais sérios do clima. essa pergunta é muito boa. É excelente essa pergunta. Repara o seguinte: primeiro, não estamos levando em conta isso aí, tá? Nem a presença mais maciça de data centers e cargas, vamos dizer, especiais. Não estamos levando em conta. Se eu levar em conta, realmente eu tenho que subir este montante, tá? Ou seja, eu tenho que aumentar o montante, não vai ser só 4.000, vai ser mais. Esse é um estudo que nós não fizemos e a gente é um estudo a ser feito, realmente, tá? Mas você tem toda a razão. Se a gente for levar esses dois fatos, nós temos que aumentar isso desses 4.000. Principalmente esse do clima. Esse do clima é uma coisa assim impressionante de como é que a gente tem que proteger o sistema. Agora, veja bem, uma coisa que a gente. Isso aqui tudo tem que ser feito com estudo, isso, entendeu? Não pode ser feito no chutômetro, como esse pessoal gosta de fazer. Então, essa sua pergunta já estava no nosso radar, nós ainda porque a gente saiu agora do terremoto LRCAP, né? Foi um terremoto que entrou Fiesp. É engraçadíssimo que a Federação das Indústrias entrou contra ela mesma, né? Porque ela acha que. Depois nós vamos falar sobre isso. Ela acha que a energia das renováveis vai ser mais barata. Eu quero falar sobre isso, você me lembra sobre isso aí que eu vou falar. Agora, deixa eu responder a pergunta dela. O que ela está dizendo é o seguinte: como nós vamos colocar esse. Olha só, veja bem, o meu receio é enorme que isso seja colocado com bateria. Bateria, eu vou dizer o que eu acho da bateria. Eu acho a bateria extremamente importante para ser usada na baixa tensão. Por que eu acho isso? Primeiro é o seguinte, as baterias, elas são baseadas em elementos que a gente chama de eletrônica de potência, né? Elas não, elas são ligadas por inversores que
tem o inversor eletrônica de potência, a gente diz diodo, chaves eletrônicas. Isso aqui, eles têm, essas baterias, elas têm uma limitação muito grande de corrente de curto-circuito, tá? Então, por exemplo, se tiver um defeito, um curto-circuito próximo eletricamente à bateria, a proteção tira ela na hora, porque não vai submeter a uma corrente de curto-circuito grande. Então, a bateria não vai servir para compensar esses 4.000 que faltaram. Eu acho que esse erro será, infelizmente, será cometido, pelo que eu tive vendo aqui do trabalho que saiu aqui da EP para fazer ó, essa leilão de bateria. Infelizmente, isso aqui vai ser, quer dizer, essa história de bateria no lugar de geração térmica é comparar, eu digo o seguinte, é comparar duas quantidades absolutamente heterogêneas. Uma é uma fonte de energia, outra é um armazenador. São coisas totalmente diferentes, com características todas diferentes, limitações diferentes. Por exemplo, isso que eu falei, limitação da corrente de curto-circuito. Quanto é que um equipamento desse aguenta de curto-circuito? Aguenta 30%, 40% de sobrecorrente. Uma máquina térmica aguenta 600%. É uma diferença descomunal, porque são coisas diferentes, realmente. Uma é eletrônica. Eletrônica, sabe como é que é? Não, não é para ser colocado na extra alta tensão. Então, quando você bota, se você pegasse, por exemplo, bateria, botasse lá junto da geração distribuída, é gol de placa. Vai funcionar dando show de bola. Agora, aí tem que combinar com os backs lá da geração distribuída o contrato de 15 anos. Como todo mundo quer o contrato de 15 anos, vamos para alta tensão. Aí enrola o pessoal, chega um cara lá, diz que bateria o canivete suíço, faz qualquer negócio. E como aí o pessoal não conhece a matéria, vai na onda. Então, vamos esperar a operação falar. A gente está com uma expectativa. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião do conselho e analisamos na reunião do conselho bastante esse leilão de baterias e nós vamos tentar contribuir com o Ministério, porque tem umas coisas que precisam ser melhor equacionadas para o bem do consumidor, né? Ele está com E perspectiva de fazer em dezembro, né, doutor X? O todo leilão. mundo quer, inclusive, botar bateria nos seus equipamentos, não tem problema nenhum. Quais Uhum. questões seriam essas, doutor Xisto, que o senhor acabou de citar, que precisam Essa ser que eu equacionadas? citei, essa que eu citei já é uma questão. A outra que eu gostaria de dizer é o seguinte: olha só, quando você vai primeiro, é o seguinte, ele bota todas as baterias obrigatoriamente Você sabe que as baterias têm dois tipos de controladores, um chamado GFL e outro chamado GFM. GFL é Grid Following e GFM é Grid Forming. Esse GFL, ele faz o seguinte, ele é conectado na rede principal e ele segue a tensão na rede. A tensão na rede é uma e esse equipamento, a bateria, segue essa tensão, vai atrás daquela tensão. A grid forming é mais poderosa, ela tenta formar a tensão. Ela diz assim, deixa que eu seguro essa barra e tenta formar a tensão. Então, naturalmente, é um controlador mais caro e ainda em fase experimental a nível mundial. E aqui a primeira coisa que todo mundo faz é o seguinte, botaram o seguinte, todas as baterias têm que ser GFM. Isso é um equívoco, nós vamos ter certamente várias baterias que o operador nacional vai desligar o controlador e vai operar como GFL. Então poderia ter sido mais barato aí. Então isso já é uma diferença grande. A outra coisa é o seguinte, pouca coisa eu vi, aliás, a bem da verdade, praticamente nada, sobre o problema de vida útil das baterias. Uma bateria normal, ela não vive 15 anos. Não existe isso. O leilão é de 15 anos e a bateria, vamos dizer assim, se ela for operada em GFL, ela vai viver o que, uns 7, 8, no máximo 9 anos. E o contrato é de 15 anos.
Então, não está prevista a substituição. Como é que vai ser isso? É por conta do investidor? Como é que é isso? Não está claro, não E como está. vai ser remunerado esse serviço também? Isso aí, vai ter que substituir a bateria, porque a bateria morre depois de 9 anos. E o contrato é de 15. Então, agora, se a bateria operar em GFM, aí a vida útil é bem menor, porque a bateria com GFM, ela é feita para respostas extremamente rápidas, a nível de microsegundos. Então, veja só, essa bateria tem que ficar permanentemente ligada. Ela é permanentemente partida. Ora, uma bateria permanentemente partida, uma bateria de GFM vive muito menos, porque ela é permanente partida. Então, ela vai viver uns 4, 5 anos, se não for muito operada. Se for muito operada, bota menos ainda. Não está previsto nada disso. Então, essas coisas afetam profundamente o preço. Eu não sei se o pessoal está deixando, olha, vamos deixar para daqui a 7 anos, nós vamos lá na ANEEL chorar, e não sei lá o que estão pensando. Mas certamente o fabricante sabe que 15 anos não vive a bateria. O fabricante sabe. Embora não diga, ele sabe. O... Outra coisa é o seguinte: quando você vai botar uma quantidade bem menor de bateria, você vai botar, por exemplo, vamos dizer assim, 1.000 megawatts, 1 gigawatt, 1.000 megawatts de bateria GFM. Se você vai botar isso, primeiro que é experimental, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que fazer uma penca de estudos do sistema, porque essa bateria GFM operando, ela interage, os controladores delas interagem com os controladores dos outros equipamentos existentes. E essas interações podem levar a oscilações muito perigosas de tensão e frequência, tá? Então, em qualquer lugar do mundo que eu tenha visto até agora, isso demanda, sei lá, 8 meses de estudo, etc. Aqui foi feito zero. E aí, para, vamos dizer assim, para susto meu, está previsto na resolução que esse estudo fica por conta do investidor, do agente da bateria. Eu nunca vi isso, um estudo que envolve o sistema todo, bota em risco o sistema, vai ficar por conta de quem vai entrar. O cara não tem nem condição de fazer esse estudo. Mas tudo bem, é outra. Tem coisas assim, entendeu? Mas tudo bem, eu acho que vai ser um aprendizado, né? O primeiro leilão de baterias que se faz, eu acho que todos os equívocos vão ser corrigidos para o segundo. Por isso que eu espero que seja um montante menor para poder aprender. É um leilão de aprendizado. Acho que o pessoal não entendeu isso ainda. A grande grita dos consumidores industriais aí está relacionado ao preço, né, ao valor que foi definido do preço teto do LRCAP. Eu tenho duas questões aí. Uma, se esse preço determinado foi, de fato, se atingiu a um ponto que agrada tanto a questão da segurança energética quanto às necessidades dos agentes. E uma segunda questão que eu queria endereçar ao senhor é se há uma forma de se equacionar a questão da segurança energética e a necessidade a busca pela modicidade tarifária. Uhum. Ok. Essa pergunta é ótima. Vamos lá. Se me deu a oportunidade de fazer uma explanação bacana. Olha só. Primeiro, vamos na porquê dos preços, né? Os preços, eles foram. Nós temos um estudo da nossa consultora aqui, a Timos, detalhando toda essa parte de preços. Os preços que saíram, preços teto que saíram na primeira rodada lá, estão completamente equivocados, né? Porque eles não levaram em conta diversos fatores, principalmente os fatores de mercado das máquinas síncronas que existem no mundo, porque todo mundo, e nós vamos mostrar isso, todo mundo está recuando e começando a botar máquina síncrona. Se você chegar hoje, entre os nossos associados estão os principais fabricantes do mundo, Siemens, GE, Wärtsilä, etc. Se você quiser botar uma máquina agora, depois desse LRCAP, você vai ter que esperar 4 anos, porque
tudo indo para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para a Ásia. Está todo mundo comprando máquina, porque está todo mundo com esse problema de segurança energética. Aí vem eletroenergética. Aí vem a sua segunda pergunta. Se vocês quiserem, eu distribuo para vocês um artigo que eu publiquei segunda-feira passada, na terça-feira passada, na CNN. E vale a pena ler, entendeu? É o seguinte, nós nos baseamos aqui num professor da Universidade de Oxford, que é considerado um dos mais talentosos economistas de transição energética do mundo, né? É um cara muito respeitado, o professor Dieter Helm, e é muito conhecido, tá certo? Tem 6 livros escritos sobre economia, e ele faz um artigo extremamente interessante que faz a seguinte indagação. Olha só, nós colocamos aqui 75 a 78% de energia renovável, enchemos o sistema de baterias, a Inglaterra é um dos que tem mais bateria, e hoje nós temos aqui o preço da energia mais cara do mundo. Número 1 do mundo, o preço da energia mais caro é o da Inglaterra. Aonde que nós erramos? Aí ele faz uma análise bonitinha, bacana, Bia. Porque é o seguinte, todo mundo diz assim, a renovável, ele fala assim, todo mundo fala que as renováveis são 9 vezes mais baratas. No entanto, quando você bota renovável, você precisa disso, precisa daquilo, precisa de transmissão. Aqui é o seguinte, você, por exemplo, tem que levar em conta coisas que não passam na cabeça de ninguém. Por exemplo, nossas renováveis estão no Nordeste. Quando eu quero transferir para onde está a carga, que é o Sudeste, ou Sul, veja só, eu tenho que fazer uma transmissão a 3.000 quilômetros. O princípio básico de planejamento da transmissão é o seguinte: para a transmissão ser economicamente viável, você tem que ter um carregamento médio da transmissão em cerca de 87% daí para cima. 87%. Quando você vai transmitir intermitência, você tem um fator de carga de 40%. Então, esta transmissão de 3.000 quilômetros é economicamente inviável. E é feita porque, senão, vai ter o curtailment. Então, veja só, quando você junta isso tudo numa panela, isso que o professor mostra, esse preço, e aí não é ele que mostra, é o sistema que está mostrando. Veja só, custa o preço mais caro de energia do mundo. E agora estamos começando aqui com um estudo da França similar. E olha que lá tem uma nuclear, uma base nuclear boa. Então, veja só, isso já está sendo reconhecido. O problema de preço, não existe lanche grátis, no free lunch. Entende? Que não tem almoço grátis nesse negócio. Esse troço todo tem um preço, confiabilidade tem um preço, tá? Outra coisa é o seguinte, você ter todos os serviços ancilares que a Inglaterra precisa, custa caro. E aqui você vê o seguinte, você chega de noite, quem é que entra no lugar da solar? Tem que entrar energia aí. Aí você diz, mas entra a eólica, tá legal, vai lá ver. Às vezes some 10.000 megawatts de eólica no meio da noite. Então, o negócio da intermitência é um problema complicado, porque as intermitências, quando você começa a botar muita coisa, são descomunais. É coisa de 10.000 megawatts. Imagina o operador está aqui muito bem, de repente some 10.000 megawatts. Como é que você faz? Entendeu? A probabilidade de um colapso no sistema fica muito grande. Então, você vê o seguinte, hoje, lá na Inglaterra, o professor mostra lá, que os consumidores lá estão devendo 4 bilhões de libras esterlinas. É um dinheirão. Os caras estão inadimplentes. E aqui nós fizemos, nesse estudo da Timos que nós fizemos sobre o LRCAP, nós mostramos o seguinte. Eu pedi para o João Carlos da Timos fazer, olha, eu quero saber o seguinte. Pelo leilão de confiabilidade, leilão LRCAP, este que nós tivemos, quanto é que o seu João e a dona Maria vão pagar na conta de luz? Fizemos a conta, está lá tudo bonitinho. Eu vou fazer a estimativa
mais simples que ele fez. A outra que ele fez é bem pior. Seu João e Dona Maria iam pagar R$ 4 na conta. Mas qual é o retorno? É a confiabilidade. Agora você vê o seguinte, repara o seguinte, aí nós mandamos fazer, é só R$ 4, está legal. Então faz a seguinte conta, pega os subsídios das renováveis, que é basicamente só a parte de não pagar a transmissão, TUST, e vê quanto é que seu João e Dona Maria pagam na conta por isso. Seu João e Dona Maria pagam R$ 6 na conta de luz e tem retorno zero. No LR Cap tem o retorno esperado por eles. Por quê? Nós tivemos uma reunião no Congresso, coordenada pelo deputado Hugo Leal, que é o deputado de primeira linha, com todas as associações presentes lá. Eu fiz uma exposição, o cara da Beólica fez outra, todo mundo fez. E no final das contas, o deputado falou assim, disse, olha, eu sou um representante do povo aqui, então eu vou dizer o que que o povo quer, está aqui na minha mão. Aqui, o que que isso aqui é uma pesquisa da ABRAD, que é a Associação dos Distribuidores, e coincide exatamente com décimos de diferença com a pesquisa da ANEEL. Foi perguntado ao consumidor, meu querido, o que que você é o João e Dona Maria, hein? O que que você mais detesta em termos de energia? Ele falou, não, a coisa que eu não aguento é ficar sem energia. Isso eu não quero que falte energia. Tá bom. E em segundo lugar? Segundo lugar, eu quero o seguinte: se por acaso faltar energia, que ela volte rápido. Legal. Em terceiro lugar, o preço. Veja bem, botaram o preço em terceiro lugar para mostrar a vocês que R$ 4 ele tira de letra, porque ele vai ter energia e vai ter a recomposição rápida. É só você ver o seguinte: nós tivemos um blackout aqui em outubro de 2023. Você pega a recomposição no Nordeste, que não tinha térmica, foi feita em 12 horas, 9 a 12 horas. No Sul e no Sudeste, que tinha térmica, foi feito em 50 minutos. A diferença é essa. A recomposição total, que eu estou falando. Então, teve lugares lá que a recomposição foi de minutos, quanto mais próximo você estava das térmicas ali. Então, é isso que a gente fala. Esse negócio de preço é complicado, porque quem abraçou frontalmente a transição energética, como ela foi concebida inicialmente, está pagando o preço mais caro da energia. E está querendo voltar com geração térmica a gás e a carvão. Veja bem, porque lá eles não querem nuclear, né? Tá certo. Doutor X, vou aproveitar que você está falando de térmica a gás e a carvão, vou fazer uma pergunta sobre o gás, né? Você está falando em preço de energia, nós temos o preço do gás, que é uma questão, né? Que não está conseguindo fazer com que o mercado se amplie, especialmente industrial. No caso da termoelétrica, eu queria saber o impacto desse preço, né? A gente tem 5 anos de lei do gás, ainda faltam algumas regulamentações. Hoje a ANP soltou uma resolução sobre o acesso a terminais, eu acho que até o fim do ano saiu o completo. Como é que o senhor acha que preço seria viável? Onde é que nós precisamos chegar com o preço do gás para que isso se reflita, inclusive, no preço da energia das termoelétricas a gás, né? No caso da LRCAP foram 15 gigawatts só de térmica a gás. Olha só, o preço do gás, ele é difícil a gente falar sobre ele, porque ele é conjuntural hoje, né? Ele está dependendo do negócio de guerra e não sei o quê, e isso está acabando, está minimizando petróleo e gás, os preços estão indo para cima e para baixo, estão oscilatórios até equacionar melhor esse problema de guerra aí, né? Aliás, tem até uma coisa importante sobre isso aí, mas isso aí eu vou dizer depois. Mas, então, realmente, o preço do gás é uma coisa, é uma variável hoje arriscada de falar, porque ela é conjuntural, tá? Eu não vejo isso para o longo prazo, porque no longo prazo você tem o mercado americano com shale gas que segura qualquer barra, e é claro que ele está vendendo a preço de mercado, que ele não é maluco nem bobo, né? Sim. Se o troço está lá em cima, ele vende lá em cima, claro. Mas realmente, em regime permanente, esse preço vai normalizar, não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho conversado muito
o nosso consultor de gás lá, que é o Adriano Pires, né? Eu acho que é uma questão de tempo essa estabilização. Mas aqui no Brasil o preço já vem caro há algum tempo, né, doutor X? Pelo menos toda essa parte da lei do gás, desde 2021, quando saiu a lei, a intenção é poder baixar o preço do gás, né? Que aqui tem sido acima do preço mundial. O preço do gás aqui, ele é muito influenciado pela falta de estrutura, né? Infraestrutura. Você vê o seguinte, para a gente, vamos dizer assim, aumentar o número os de gasodutos aqui, o preço do gasoduto é muito caro. Assim, bastante caro. Então, nós para aumentarmos a gente vai precisar muito aqui de recursos da iniciativa privada, não tem jeito. Tentou-se de uma maneira lá que eu acho que foi, vamos dizer assim, muito mal comunicada pelo governo daquela época, né? Foi naquelas famosas usinas da Eletrobras que vinham com 75% como é que chama, de inflexibilidade. Aquele negócio, todo mundo meteu o pau, porque todo mundo achou de assim, pô, mas que política energética é essa? Botar uma opção de térmica. E isso não foi política energética. Isso aí era uma política de expansão de gasoduto. O cara, o que que ele tentou fazer? Ele tentou criar a demanda para os gasodutos. Porque você, para fazer como iniciativa privada um investimento num gasoduto, você tem que assegurar a demanda. Se você não assegurar a demanda, só quem fez até agora foi a Petrobras, nas priscas eras que a Petrobras fazia a glória de Deus, né? Agora é uma empresa economia mista, como sempre foi, mas agora está ali o mercado em cima, né? Então não vai fazer nenhum investimento heróico. Esse é que é o grande problema. Você, quando vai fazer, veja bem, você vai fazer um gasoduto que é caríssimo até o local tal. Esse local tal tem que apresentar uma demanda que permita ao investidor dizer assim: opa, eu tenho uma demanda garantida que vai me permitir eu recuperar parte dos custos. A outra parte eu vou brigar para aumentar o mercado lá. Mas o cara não, como é que é? Não tem nada disso aí. Não tem essa certeza. Então, o cara tem que ir num voo cego. Aí fica com essa dificuldade de expandir a infraestrutura aqui. Esse, para mim, é um grande problema que nós temos. E isso influi muito no preço do gás. Muito, muito mesmo. Porque aí o que que acontece? Você tem que contratar um espaço no gasoduto para dizer que aquele espaço é teu. Aí o cara disse: não, vamos fazer o gás release. O gás release não é nada mais nada menos do que usar o espaço que o outro contratou. Eu disse, não, aí, se eu contratei um espaço naquele gasoduto, eu não quero que ninguém entre ali, né? Então, eu não sei, vai ficar esse problema aqui que nós criamos, eu não sei como é que... Porque, vamos lá, vamos ver, por exemplo, como é que foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma como é que chama? Uma expansão excepcional na infraestrutura, porque a demanda era tranquila. Aqui, veja só, não é possível a gente não entender que a capital do Brasil, Brasília, a capital não tem gás canalizado aqui, lá é bujão de gás. Quer dizer, a capital do Brasil não tem gás canalizado. Isso é uma coisa assim de louco. É claro que tem mercado ali, mas quem é que quer arriscar? A Lá no térmica lá de Brasília, que está entre os 8 gigas lá da lei de é, privatização da é Eletrobras e também das pés isso offshore, aí. o senhor acha que essas térmicas se justificam exatamente por isso, porque vão criar mercado? Só por isso era para viabilizar o sistema de infraestrutura, o cara criou uma carga. Por exemplo, de Brasília, eu dei um exemplo até muito bom, porque Brasília eu não preciso disso aí. Eu tenho certeza que tem demanda em Brasília, Brasília vai abocanhar na hora. Mas se dissesse assim, mas você quer botar o seu dinheiro lá para gerar um gasoduto? Não, aí não. Eu tenho certeza, mas não em tanta, né? Para botar bilhões, se eu tivesse bilhões, que eu não estava nem aqui, né?
Mas é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, você, para botar um investimento que é muito grande, você tem que ter uma certeza do mercado, senão o cara não vai. Não vai, não adianta. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o cara já sabe que vai ter mercado. Já sabe. Você botou um gasoduto lá, vendeu, não tem jeito. Aqui a gente sabe, Brasília a gente sabe, mas, por exemplo, botar um gasoduto lá no Piauí, já não sei, aí não sei. Como é que eu viabilizo isso lá? Não sei. Era uma das previsões. Não sei como é que viabiliza. Se me perguntar, eu tenho a menor ideia. Agora, eu tenho certeza que Brasília todo mundo ia para o gás canalizado. Eu tenho certeza disso. Né? Outra coisa que eu queria acrescentar aqui no que eu falei é o seguinte, por isso que eu falei, depois vamos falar sobre isso. É, anteriormente, veja bem, isso aqui tem a ver com a pergunta que foi feita aqui. Você sabe que nós temos um trilema para planejar, fazer um planejamento ótimo do sistema, né? Tínhamos um trilema. Qual é esse trilema? O trilema era o seguinte: você tem que minimizar os efeitos climáticos na sua expansão do sistema, minimizar os efeitos climáticos. Ao mesmo tempo, você tem que maximizar a segurança eletroenergética do sistema, né? Minimizar os efeitos climáticos, maximizar a segurança e, ao mesmo tempo, minimizar o preço. É uma equação dificílima, né? E contraditória entre si, porque você tem que minimizar o preço, maximizar a segurança e minimizar os efeitos climáticos. Muito bem. O que tem acontecido até agora nesse trilhão? O sujeito, a maioria das pessoas tem dado total atenção a um dos pés desse trilema, que é minimizar os efeitos climáticos. E está esquecendo, tinham esquecido da segurança energética e tinham esquecido do preço. Isso aí não tinha problema, porque a energia renovável é baratinha. Barato é o marido da barata, né? O pessoal não entendeu isso ainda. Então, esse trilema aqui, todo mundo estava dando importância a esse negócio. De repente, começou essa confusão aí. Opa, peraí, meu sistema aqui está lascado aqui, eu estou pagando um preço altíssimo e estou sem segurança. O que é isso? Olha só que negócio. E aí entram as guerras. Então, quando entram as guerras, o trilema foi transformado num quadrilema. Agora é um quadrilema. Você tem que fazer aquelas três coisas do trilema e também minimizar o que eles chamam de dependência energética. Então, veja só, aquele negócio da Rússia não querer dar gás, vender gás, vende gás só caríssimo, para a Inglaterra, inclusive, e para a Europa, etc., porque os caras estão com dependência energética. Então, é o outro pé do trilema, é minimizar a dependência energética. Você vê que aqui nós estávamos querendo, inclusive, aumentar o intercâmbio da Argentina para o Brasil, que vai contra tudo isso. Mas, então, você vê, o problema é o seguinte: as pessoas precisam estudar mais e fazer menos lobby, né? Esse é que é o grande ponto que a gente tem aí. Gente, deixa eu aproveitar o gancho, então, para perguntar ao doutor Xisto. Eu queria voltar um pouco para a situação aqui no Brasil, doutor Xisto. Né? A gente falou do curtailment e que está acontecendo, obviamente, muito nas renováveis. Né? O senhor, o que que o senhor acha desse cenário? O senhor acha que esse cenário abre uma oportunidade para novas térmicas ou evidencia um problema estrutural na transmissão de energia no país? Sem dúvida, esse problema é um problema de planejamento e eu não vou ser injusto de dizer que o problema é de quem faz o planejamento. O problema é o seguinte: você às vezes está lá fazendo o planejamento e recebe uma ordem, né? Ó, tem que botar aqui não sei quantos megawatts de renováveis. E o cara bota lá, não tem jeito, né? O cara bota. Aí sai correndo atrás da transmissão para não ter curtailment
aí sai correndo atrás de bateria, e sai correndo atrás de tudo, né? E aí, como esse troço todo não dá segurança, você tem que também ter as suas térmicas. Então, aí fica um negócio realmente muito caro. Fica um negócio caro. E o que está encarecendo, na minha opinião, o que está encarecendo demais esse processo todo é a transmissão. É a transmissão, porque, eu volto a insistir, transmitir energia intermitente é coisa de maluco. Porque, veja bem, você está fazendo uma transmissão não econômica. Você está fazendo uma transmissão em que você só tem um aproveitamento, vamos dizer assim, tem situações que você aproveita 90% no dia. Daí depois vai para 20%, depois zero. Pô, aí quando é zero, você tem que abrir uma porção de linha de transmissão, senão dá problema de sobretensão. Fica tudo ruim, entendeu? E aí é antieconômico, né? Completamente antieconômico. Então, isso está pesando, essa equação aí não está fechando. E aí, quando você, por outro lado, se você não colocar a transmissão, entra o curtailment. É uma tormenta. Eu não queria estar no lugar desses caras, não, de jeito nenhum, Sim, porque estão dando para eles uma equação que não tem solução, pô. Não tem solução isso aí. A única solução é dizer, olha só, fazer que nem o negócio, teoria da fila. O que é a teoria da fila? É o seguinte: você vai botar renovável? Vai. Então você se candidata a botar renovável e espera eu ter um número de megawatts na transmissão que permitam economicamente eu viabilizar a transmissão. Quando eu tiver esse número, você entra. Agora, vê se alguém quer fazer isso. Lá na Europa é assim. Uhum. Nós mostramos isso até para o deputado Júlio Lopes. Fizemos uma reunião aqui, que, aliás, ele é ótimo, né? Fizemos uma reunião aqui, mostramos como é que é na Europa. O cara tem a fila na transmissão e obedece àquela fila, né? Ele só bota a transmissão quando é economicamente viável. E assim mesmo passa batido esse negócio. Às vezes a pressão é tão grande que ele bota a transmissão antes e o preço da energia vai lá para cima. Imagina, é só fazer um estudo. Quanto é que, se a gente não tivesse esse problema, nosso preço de energia ia baixar. Eu não tenho dúvida. As termoelétricas ajudariam a resolver essa questão? Você colocar as termoelétricas distribuídas, localizadas Não, e não, não. usando o sistema com mais. Veja só, as termoelétricas, eu entendi a sua pergunta. As termoelétricas iam usar também a transmissão. Mas aí Uhum. você tem razão, eu ia chegar mais perto do número economicamente viável, tá certo? Eu ia chegar mais perto. Por outro lado, tem outras restrições que dão curtailment, que são problemas de estabilidade de tensão que as térmicas em operação resolveriam tranquilamente. Então, realmente, as térmicas elas entram para ajudar. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples de um estudo que nós fizemos e ainda tivemos a coragem de apresentar esse estudo para a diretoria do INS. Fomos lá no INS, pá, apresentando. O blackout de 23 de agosto de 2023, que foi problema de instabilidade de tensão lá no Nordeste, né? Veja só, ele poderia ter sido. Nós fizemos o seguinte estudo. Olha só, a gente olhou assim, a usina de Pecém, né, térmica, estava desligada. Aí liga a usina e bota ela no mínimo. Ligou, não teria tido blackout. Aí disse, pô, que bacana. Ligando o Pecém no mínimo, não tinha blackout. Legal. Fizemos a simulação, tá, com o cara que desenvolveu o programa do INS de estabilidade, hein? Aí vamos fazer o seguinte: vamos supor que eu tivesse máquinas ainda na Termo Ceará, tá? Termo Fortaleza, desculpe. E botamos lá duas máquinas no mínimo. Não teria tido blackout. Veja bem, não só não teria tido blackout, como eu não teria tido curtailment. Eu ia aumentar o fluxo. Era só ter despachado a térmica, não despacharam. Por quê? Ah, uma térmica com carvão importado. Mas ela está lá, cara. Quanto custou não despachar isso? Custou caríssimo. Custou um blackout e eu cortei, mano.
Eu ia falar justamente sobre a térmica a carvão. O senhor acha que todo esse processo justifica ampliar a contratação de térmicas a carvão? A gente já estava com um período para reduzir. Veja bem, eu tenho minha opinião pessoal, que não é obrigatoriamente a opinião da Abrajet, mas eu acho que é perto. Eu não tenho como é que eu vou chamar? Essa volúpia climática que a maioria das pessoas tem, infestadas aí pelo Instituto IEA, né? O IEA é International Energy Agency, que inventou essa parafernália toda. Eu não tenho esse problema assim. Eu acho o seguinte: nós temos 1,6% mais ou menos de carvão, né? A China tem umas 20 vezes mais. Está tudo tranquilo, eles estão expandindo carvão cada vez mais. Qual é a diferença deles porque a gente está fazendo? Eles estão, ao mesmo tempo, analisando colocar CCUS nas usinas a carvão, que é armazenar capturar e armazenar o carbono. É isso que a gente devia estar fazendo aqui, porque eu não abriria mão de nenhum energético do Brasil. Se disser, "Bom, lá é carvão importado", tudo bem, essa já está lá, não tem jeito. Mas também se botar CCUS nela, pô, e nós temos aqui, veja só, o mais engraçado é que nós temos aqui no Brasil a empresa considerada a mais competente do mundo na parte CCUS, que se chama Petrobras, que é nossa sócia. Entende? Ela tem um trabalho premiado a nível mundial sobre CCUS. E o planejamento não planeja CCUS. É um negócio assim inexplicável. Então, para fechar, né, e até como gancho o senhor falou, né, do planejamento que não considera algumas energias, o que o senhor diria para os próximos mandatários, né? Vamos ter eleições majoritárias. O que o senhor diria? Que ideias o senhor teria para melhorar a confiabilidade do sistema, né, da segurança, modicidade tarifária? Como é que o senhor vê, né? Que prioridades nós teríamos? Eu acho que nós estamos fazendo, inclusive, um trabalho aqui para apresentar aos representantes dos presidenciáveis Uhum. exatamente sobre isso. Porque a gente acha que o pessoal está errando a nível do Brasil, por incrível que pareça, nem tanto, porque esse LRCAP corrigiu muita coisa, como nós vamos demonstrar. Uhum. Mas a nível mundial, o pessoal está começando a recuar. É impressionante, é só você ler as coisas que estão acontecendo. O pessoal está, o PJM, a Inglaterra, a, todo mundo está recuando. A China está botando térmica lá que não acaba mais. E por aí vai, né? A França agora. Então, o que a gente está propondo, vai propor mais ou menos é o seguinte: olha só. Primeiro, você tem que ter maior equilíbrio nesse quadrilema, tá certo? Tem que ter maior equilíbrio. Você não pode pegar e jogar tudo em cima de clima, que você vai prejudicar o preço e a segurança energética. Você não pode jogar tudo em cima da segurança energética, porque você vai prejudicar o clima e não vai prejudicar o preço, mas vai prejudicar o clima. Você não pode jogar intercâmbio com a Venezuela, entendeu? Porque eu vou ter que aumentar a geração na Venezuela, né, que é a geração térmica, diga-se de passagem, e jogar no Brasil ou na Argentina, que também vai ser térmica. Entende? Então, e eu vou ficar dependente da Argentina. E o meu problema é lá no Nordeste. Eu vou ter que transferir da Argentina lá para cima. Então, são coisas. Então, primeiro, a gente tem que balancear melhor esse quadrilema. Essa é a grande mensagem. É a grande mensagem, tá? De que forma balancear? Para isso é que ele tem nas mãos a EP e o ONS. A EP e o ONS tem que saber fazer esse estudo. Se não souber, tira esses caras e contrata outros. Mas eles sabem. Eles sabem. Eu tenho certeza que eles sabem fazer. Agora, tem que mandar fazer a coisa certa. E a outra coisa é o seguinte, que a gente vai
vai mostrar claramente o seguinte: essa questão do preço da energia, essa questão é uma falácia. Tudo isso que falam sobre térmicas e hidrelétricas. Hidrelétricas com reservatório é outra coisa que a gente vai, mesmo sendo da Brajet, vai recomendar. Veja bem, hidrelétrica com reservatório é de uma importância impressionante e parou tudo. Não tem hidrelétrica com reservatório mais aqui. Existe zero, zero, zero. Por quê? Não pode mexer na Amazônia e não sei o quê, senão a dona Marina vem aqui, né? E aí fica esse negócio, não pode, a gente está recomendando que tem que mexer lá sim, tem que ter, a gente, isso é um recurso nosso, é igual a petróleo. Reservatório é um recurso energético de grandes proporções. E aí estamos fazendo diversas recomendações sobre o uso do gás natural, entende? Exatamente para diminuir o preço. Vamos estudar bastante quais são as recomendações que a gente vai fazer sobre esse troço da infraestrutura do gás. Isso a gente já tem mais ou menos na cabeça, mas vamos analisar um pouquinho melhor. E por aí vai ser assim, mais ou menos essa mensagem que nós vamos dar. Mas a principal mensagem é o equilíbrio maior do quadrilema. Chega desse negócio de vir com essa neurose verde, né, como eu chamo. É uma neurose verde, porque não adianta nada uma coisa dessa eu botar aqui uma energia que o seu João e Dona Maria não vão pagar, não podem pagar. Não tem jeito. Tá bom. Então, chegamos ao fim de mais uma entrevista da série As Lideranças Empresariais, uma iniciativa da Brasil Energia para ampliar o debate sobre os desafios e perspectivas dos setores de petróleo, gás e energia no Brasil. Agradeço a participação de Xisto Vieira, presidente da Brajet, e dos colegas Celso Chagas e Eugênio Meloni. Todas as entrevistas da série estão disponíveis nos canais da Brasil Energia. Então, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma entrevista. Até a próxima.